Olá, eu sou Milho, o Onca, Milho e Mini-Milho, o Onca. Hoje estamos aqui para histórias sobrenaturais dos inscritos. Aquela hora que você vê um capeta, não tem pra onde correr porque você tá dentro de casa. Principalmente se for beber água mais à noitinha, sabe? Aquela hora de passar no corredor. Essa hora é Todo perigoso. corredor tem um demônio e na hora que você toma banho também, na hora que você fecha o olho, o demônio aparece na sua frente. Enfim, vamos ver as histórias de hoje. Olá! Pra começar, já temos algumas histórias sobrenaturais, olha só. Ontem à noite fui beber água, ouvi um barulho estranho no corredor. Fiquei apavorada, abri a porta do quarto dos meus pais e descobri de onde estavam vindo os barulhos. Eles estavam transando. Mais assustador que ver um capeta, muito mais traumatizante. De repente é mesmo, né? Talvez seja melhor ter visto o demônio. Tem mais, ó. Eu já tive 3 ou 4 paralisias do sono, mas a terceira, que é o foco desse texto, foi o ano passado. Na terceira vez eu tava tendo um pesadelo, não lembro bem o que, pra ser sincera. Só sei que tinha perseguições e loops, algo desse gênero. Vou explicar um pouco do meu quarto pra explicar o que aconteceu. Tem que contar a planta da casa, sabe? Pra gente entender a história. Minha cama fica encostada na parede e em frente dela tem um guarda-roupa que tem espelho como uma das portas. Tá, eu odeio esse guarda-roupa. Bem, enfim, quando eu acordei, eu tava com a cabeça bem na posição virada pro espelho. No espelho eu consegui ver tipo uma Samara ali. Não era bem a Samara, mas como a moça parecia muito com o tal, posso usá-la de exemplo. Foi a primeira paralisia do sono que eu tive com alucinações. Depois... Será que é alucinação mesmo? Também não sei. Depois eu consegui me mover, eu taquei o meu lençol no espelho e fiquei mais ou menos 1 hora no celular até o despertador me acordar pra ir pra escola. Você viu um demônio no espelho da porta do seu quarto? Aí esse demônio vai lá e puxa ela pra dentro do espelho e ela vai pra outra realidade. Pensou que louco isso acontece? Não pode, tem que tacar o lençol, porque o lençol é a melhor arma pra esses momentos. Lençol, cobertor são os melhores escudos. Mais uma história sobrenatural. Milho, eu tinha uns 4 ou 5 anos na época, hoje eu tenho 13. Eu sempre morei em uma chácara. A casa era grande e tal, mas eu não tinha amigas. Sempre brincava sozinha enquanto a minha mãe fazia faxina e meu pai trabalhava. Certo dia, minha mãe me falou: vou ir ver a vizinha, que era muito amiga dela. Ela está doente, fica quietinha aí e não vai pra rua. Eu, como filho exemplar, fiquei de boas brincando sozinha novamente, então eu vi uma sombra. Era grande e preta. Eu não fiquei com medo na época, apenas olhei pra ele. E eu, como uma criança curiosa, dei um oi pra sombra. E a sombra não disse nada, ainda bem, né? Então eu tentei tocar nela e a sombra sempre se afastava e evitava o contato com a luz. Tá fazendo amizade com o demônio, você é doida, menina. Eu, então, cansada de correr atrás da maldita sombra, voltei a brincar e a sombra sempre ficava me observando. A minha mãe, depois de um tempo, voltou. Não dei muita bola, apenas continuei brincando. Depois de uns meses, eu me acostumei com a sombra. Ou seja, você só não viu ela e sumiu, ela simplesmente se instalou na sua casa e começou a ser a sua melhor amiga, é isso? Eu ficava brincando com ela e tentava encostar, tentava brincar de esconde-esconde e eu apelidei a sombra de Jack. Não lembro exatamente o porquê desse apelido. E sempre que ele sumia, eu ficava procurando ele. E umas semanas antes do Natal, eu vi ele debaixo de 2 árvores. Então ele sorriu pra mim abertamente e eu vi um sussurro: eu vou te proteger. Então ele sumiu. Até hoje, quando eu visito aquela chácara, pois meus pais se separaram e lá é a casa do meu pai, eu sinto arrepios ao olhar para aquelas árvores. E na época eu chamei aquelas árvores de as árvores da despedida. E às vezes eu sinto uma presença, acho que é ele me protegendo. Você tá maluco? Você fez amizade com o demônio, ele continuou na sua casa por algum período e depois simplesmente ele apareceu na sua frente dizendo que vai te proteger. Avisa seu pai e taca fogo na casa e depois joga na benta, tá louco? Mas aconteceu recentemente. Eu estava no quarto, fui até a sala, até aí tudo normal. Só que a minha irmã olhou pra mim com cara de espanto e perguntou como eu tinha voltado da cozinha tão rápido. Então eu perguntei se ela tava louca, porque eu nem tinha ido na cozinha. É um fantasma que aparece na forma das pessoas agora. Ela disse que era eu sim, que até falou comigo, então eu nem liguei, achei que estava me zoando. No dia seguinte, eu tinha acabado de voltar do colégio, eu fui no banheiro, minha irmã estava lá. Daí eu falei com ela e fui pra sala esperar enquanto ela saía do banheiro para eu poder ir também. Só que na hora que eu cheguei na sala, a minha irmã estava lá com a minha mãe. De novo. Eu fiquei assustado e perguntei como ela estava no banheiro e já tinha chegado na sala antes de mim. Eu nem tinha visto ela passar por mim. Ela disse que nem tinha ido no banheiro e minha mãe falou que elas nem estavam em casa. Elas tinham acabado de chegar e eu fiquei em choque. Depois voltamos lá no banheiro para olhar quem estava lá e não havia ninguém. Foi muito bizarro. Você viu 2 vezes. Aliás, você viu não, né? Essa coisa que copia vocês, que clona.
seus familiares, apareceu pra sua irmã e pra você. Você tá maluco? Próximo. Isso aconteceu com a minha irmã. Ela estava no quarto dela e viu uma sombra de uma criança. Nossa, criança. Não pode pôr criança no meio dessas histórias de terror que fica muito mais assustador. Que criança seja assustadora. É verdade. Ela viu a sombra de uma criança na porta do banheiro e nem ligou. Nesse mesmo dia, ela foi lavar louça. Ela olhou para uma janela e viu um vulto parecendo do meu tio. E não tinha ninguém em casa. Eu não sei o que é pior. Você vê um fantasma ou você vê um fantasma de um parente, de alguém que você conheça e você reconhecer e pensar que aquela pessoa já morreu, mas ela tá ali na minha frente. O que é pior? Você vê um fantasma desconhecido ou um fantasma conhecido? Eu não sei. Bíblia, tem uma história. Quando eu tinha uns 8 anos, hoje eu tenho 13, eu estava sozinho em casa, pois meus pais trabalhavam e a minha irmã mais nova estudava à tarde. Por que vocês têm esses teclados? Vocês configuram o teclado dessa forma que cada palavra fica com letra maiúscula? Isso me confunde na leitura. Como alguém consegue usar o teclado assim? Eu não consigo. Voltando à história. E como eu estudava de manhã, eu ficava só. E era uma tardezinha de outono. Então eu almocei e subi para o meu quarto para pegar uma manta, um travesseiro. Minha casa tinha 2 andares. E desci, deitei no sofá e fiquei assistindo TV. Mas aí do nada, a TV desligou e ficou um silêncio. Por pouco tempo, até eu começar a escutar passos no corredor do andar de cima. Eu ia achar que era um bandido. E era uma sequência. Ia até a ponta do corredor e voltava até que os barulhos pararam. Nessa época eu tinha uma daquelas bonecas grandes, aquela Stephanie. Eu não sei da onde eu tirei coragem, mas eu comecei a subir as escadas. A sua boneca tava andando sozinha, é isso? Eu queria parar, mas as minhas pernas continuavam andando. Eu entrei no meu quarto, quando eu entrei lá, estava a boneca atrás da porta, diferente do lugar onde estava. Ou seja, você deixou ela num lugar, você ouviu o passo, você foi lá ver, ela estava em outro lugar. Esses brinquedos que se mexem sozinhos são assustadores, tá louco? Realmente. Na hora eu só me virei pro sofá, a TV ligou de novo. O meu susto já tava tão grande que eu me enfiei debaixo do meu escudo, a manta, orei e acabei dormindo. Acordei quando os meus pais e a minha irmã chegaram, subi com a minha irmã. Quando olhei dentro do quarto, a boneca não estava mais lá. Ou seja, a boneca já se mexeu de novo, é isso? Aí eu perguntei se ela tinha pegado. Ela disse que não. Procuramos pela casa toda e não achamos a boneca. No dia seguinte, só faltava procurar atrás de uma porta do último cômodo. Adivinha? Pois é, lá estava ela. Eu dei um pulo que eu fui parar do outro lado do corredor. Você tem uma boneca que anda sozinha pela sua casa. Essa boneca tranca ela no guarda-roupa com com chave. Sim, não pode deixar esses brinquedos assim sozinhos. Sei lá, joga no lixo, arranca a cabeça. Você tem a Annabelle, praticamente. Próximo. Minha história não é muito macabra, mas ok, sei. Vamos lá. Desde pequena, eu sempre tive uma grande sensibilidade quanto a essas coisas de espíritos e tal. Quando eu morava com a minha mãe, eu tinha meu próprio quarto. Minha cama ficava de frente para um armário e um canto escuro da parede. Toda noite eu via um homem no meu quarto, naquele canto escuro, ao lado do guarda-roupas. Eu sempre ouvia a torneira da pia da cozinha aberta. E no quarto da minha mãe havia uma menina de vestidinho fofo. Ah, deve ser lindo. Você vê do nada uma menininha com vestido. Olha que fofinho, né? Tá, sei. E enorme, que ficava em cima do guarda-roupa. E às vezes em cima da TV e tubo. TV de tubo, deve ser. Tenho certeza de que ambos eram espíritos, pois nessa mesma casa que era alugada, uma família foi assassinada e uma mulher, um homem e uma menininha. Eu também via vultos de coelhos pelo meu quarto e quintal. Pra que vocês vão morar em casa mal assombrada? Tanta casa boazinha pra morar por aí, né? Não, tem que escolher a assombrada que tem o demônio, o capeta, pra não dar pra tomar água de noite. Bom, a minha história é a seguinte. Eu estava no meu quarto me trocando, eu estava vendo vídeos também. Tá, essa parte não precisava, mas continuando. Eu percebi um vulto preto passando. O quarto fica quase do lado do meu. Esse vulto estava entrando no quarto da minha mãe e eu não estava olhando pra isso, e sim pra tela do celular. E achei na hora que era minha mãe, mas eu chamei e ela não respondeu. Eu, curiosa do jeito que sou, como a minha mãe não tinha respondido nada, entrei no quarto pra ver o que ela estava fazendo. A hora que eu entrei, não tinha ninguém. E na verdade, a minha mãe estava na casa da minha avó, que fica no fundo da minha. Às vezes eu sinto algo me observando, mas acho que é algo da minha cabeça. Só se o demônio for criação da sua cabeça, menina. O capeta tá te perseguindo. Tem mais. Milho, por favor, conta a minha história. Uma vez eu fui na casa de uma prima, estava indo passar a noite lá, mas como a mãe dela, minha tia, trabalha na prefeitura, deu uns probleminhas lá e ela teve que ir pra prefeitura resolver tudo. Então o meu tio ainda não tinha chego do trabalho, ficamos só eu e a minha prima em casa. Estávamos morrendo de medo, pois a minha bisa, que morava na casa ao lado, tinha falecido há 3 dias. E eu e minha prima tentávamos não olhar para a porta do corredor que dava para fora da casa, porque se a gente olhasse, já dava para ver o pé de morango
morango que a minha bisa adorava. Mas teve uma hora que aquele pé de morango chamou a nossa atenção e aí olhamos pra ele e quando vimos a nossa bisa estava lá, acenando pra gente. Choramos muito até a minha tia chegar lá. Eu tô falando, o que é pior? Você ver um espírito desconhecido ou um espírito de alguém que você conhece? Eu acho que é melhor um desconhecido, que pelo menos eu não vou ficar na dúvida se eu falo com ele ou saio correndo. Se for alguém conhecido, pode ser que eu tenha essa dúvida aí. Próximo. Acabou? Ainda bem que acabou, só gente em casa mal assombrada, você tá maluco, só gente que mora com espírito. Conte aqui embaixo a sua história sobrenatural de inscritos, né? Aliás, se você é inscrito nesse canal, conta sua história sobrenatural. Se você não é inscrito, se inscreve e conta a sua história sobrenatural pro próximo vídeo desse tema. Eu espero que você tenha gostado e ó, não fica com medo de tomar água à noite. Até porque você tá com medo não significa que o demônio não vai aparecer atrás de você. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Me siga nas outras redes sociais, siga na minha produção no Instagram. Até o próximo vídeo. E tchau!